Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cercou nela um lagar e levantou uma torre. Depois arrendou-a a uns vinheteiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou seus servos aos vinheteiros para receber os frutos. Os vinheteiros, porém, lançaram mãos dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos, em maior número que os primeiros, e eles trataram do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, pensando: irão respeitar o meu filho. Mas os vinheteiros, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e ficaremos com a sua herança. Arrancaram-no, levaram-no para fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinheteiros? Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam-lhe: mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinheteiros. Que eles entregue o fruto do seu tempo. Disse-lhe Jesus: nunca leste na Escritura: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Tudo isto veio do Senhor, e é admirável aos seus olhos. Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Ao verem as parábolas de Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que falava deles e queriam prendê-lo, mas tiveram medo do povo, que o considerava profeta. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, nesse tempo em que somos convidados com mais fortaleza, com mais força, a buscar o sacramento da reconciliação, o tempo da Quaresma, ajuda-nos a refletir muitos pontos na nossa vida cotidiana. Nós vemos nesta primeira leitura essa imagem de José, que é a figura de Jesus, os irmãos que ali sentiam inveja do seu irmão mais novo, ciúmes, porque o pai lhe ofereceu uma túnica e também porque o pai gostava mais dele do que dos outros, porque é o filho que veio na sua velhice. Isso leva a refletir a nossa vida cotidiana, também a nossa posição, os nossos pensamentos diante dos outros nossos irmãos, diante daquilo que os outros têm e possuem. Se também não podemos entregar-nos cada dia aos ciúmes e à inveja, que causa morte, causa divisão, causa destruição. Quando nós ouvimos aqui que desejavam agarrar e matar o seu irmão, também vemos Jesus, o herdeiro enviado para a vinha, daqueles que também, quando o viram, disseram: também vamos agarrá-lo e matá-lo e ficar com a sua herança, porque ele é o herdeiro. A figura de Jesus e a figura de José quer também mostrar para nós e convidar-nos a superar todo o mal que fazem contra nós. Para quem conhece a história de José do Egito, sabe que depois que foi vendido, tornou-se escravo do Egito, de Faraó, mas também depois tornou-se governador de todo o Egito. Quando seus irmãos o encontraram
um tempo depois, em tempo de caristia, ele não os castigou pelo fato de terem vendido para aqueles que ali o passavam. Perdoou os irmãos e fez uma interpretação daquilo que tudo aconteceu com ele era um sinal de Deus, para que no tempo oportuno pudesse salvar a sua família e também muita gente, colocando assim em lugar de posição como responsável de todo aquele governo do Egito. Assim também aprendemos com Jesus, e tudo aquilo que fizeram com ele, e todo o ódio, raiva, inveja que tinham, pelo bem que ele fazia, por tudo aquilo que ele fez, nós também percebemos que Jesus ensina-nos o caminho do perdão, por todos aqueles que fizeram o mal contra ele. Diante da nossa sociedade que vivemos, ainda continua muitos a viver da mesma forma que os irmãos de José e daqueles que mataram Jesus, por causa da inveja e dos ciúmes, e por causa de outros desejos, causam-nos muitas vezes os males. E será que nós temos também a capacidade de poder perdoar aqueles que nos causaram mal? Queremos aprender com Jesus e com José que o caminho do Senhor é o caminho da misericórdia, é o caminho do reconhecimento da ação de Deus na nossa vida, e que não devemos tratar o mal com o mal, mas dar um exemplo como Jesus e José, diante daqueles que praticaram o mal na nossa vida, retribuí-los com o bem, com o perdão. Tempo da Quaresma, convida-nos o Senhor a esse arrependimento e a reconhecer na nossa vida as nossas fraquezas, mas também a força que o seu amor nos dá. Por isso, é o tempo de podermos também experimentar a sua misericórdia no sacramento da reconciliação. Todos os dias somos convidados a experimentar a misericórdia de Deus. Mas uma vez que nós nos preparemos para celebrar a Páscoa, somos ainda mais convidados e temos esse reforço da parte da Igreja de podermos nos aproximar desse sacramento libertador, que ajuda-nos a experimentar o amor de Deus na nossa vida. Também queremos rezar por todos aqueles que nos perseguiram ou que nos perseguem. Pedir a Deus não somente a nossa conversão, mas a conversão de todos aqueles que algum dia nos fizeram mal. E que o Senhor conceda a cada um de nós a graça de experimentar em nosso coração o perdão, tanto para nós como oferecer para os outros. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.